Hoje nós vamos falar sobre posicionamento político. Qual é o seu? É lugar comum ouvirmos frases do tipo: eu não gosto de política, política não se discute, deixem a política para os políticos. Mas eu sempre lembro do pensamento aristotélico, que já estabelecia que o homem é um ser político por natureza. E tá aí a natureza humana discutindo política todos os dias, como nunca se viu. Hoje, num formato bem mais anabolizado pelas mídias sociais, com um debate político candente, mais socializado e democrático da história da humanidade. Nunca foi assim. Hoje, muitos influencers digitais são mais ouvidos do que tradicionais canais de TV. E para falar de política, né, a gente tem que começar falando sobre democracia, gente. Democracia é princípio e finalidade num conceito único. A democracia é um dos principais valores da nossa sociedade e ela pressupõe a ampla participação do povo no sistema político, onde o Estado é governado pelo povo e para o povo. E hoje muitos têm defendido, inclusive eu, que a nossa democracia aqui no Brasil ela está ameaçada. Você também está ouvindo dizer que a nossa democracia é muito nova, que ela ainda está num processo de amadurecimento. Isso é verdade. A nossa Constituição Federal é de 1988. E antes disso, nós vivemos uma ditadura. Foi a última ditadura do Brasil por 24 anos, que foi instaurada lá no golpe de 64, período nefasto de ditadura militar. Houve um período de transição de 84 até 1988, que culminou numa nova Constituição Federal, a nossa atual Constituição Cidadã. E um novo Estado brasileiro nasceu, um Estado democrático de direito. O Estado nasce com a nova Constituição, ok? O Estado é democrático aqui no Brasil, o que pressupõe um regime democrático, um regime político democrático, que é a chamada democracia. E é um Estado de direito, porque aqui no Brasil quem impera é a lei. E estão todos à lei submissos, inclusive o próprio Estado, seus órgãos, seus organismos. Opa, quem é esse tal de Estado? O Estado é essa ficção jurídica que existe, que é criado pela própria sociedade organizada para atender às necessidades da própria sociedade, ou seja, do povo. Muito bem. E é esse Estado, criado por nós, sociedade, quando a gente elabora uma nova Constituição, que é aquele documento que vai constituir, que vai criar o Estado, né, para trabalhar para a gente, para o povo, prestando os chamados serviços públicos, tipo saúde, educação, segurança, trabalho, previdência. Eu não estou inventando nada, não. Está tudo escrito, definido na própria Constituição. Está lá na Constituição. São os direitos sociais. Os direitos da sociedade. São direitos da sociedade e, por consequência, deveres de quem? Do Estado. Legal isso, né? Lembra que o Estado brasileiro é democrático? Então, quem vai governar esse Estado é o povo, certo? E no Brasil é a gente, povo, que governa. Só que a gente governa indiretamente, a gente governa por meio dos nossos representantes eleitos. Né? Isso se chama democracia indireta. A gente exerce o governo indiretamente por meio dos nossos representantes. Então a gente elege os nossos governantes. Vamos pensar aí no poder executivo. Eu já falo mais dos poderes. Elegemos o presidente da República para governar o Brasil, né? No âmbito federal, governa o Brasil inteiro. Elegemos governadores dos estados e do Distrito Federal. Eles vão governar
Lembrando que governar aqui significa prestar aqueles serviços públicos que eu enumerei. Isso vai acontecer nos 26 estados e no Distrito Federal. E nós também elegemos, para governar, né, prefeitos que vão governar os seus respectivos municípios. Hoje no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios. Então, após esse bate-papo inicial, conceitual, eu queria focar um pouco mais nessa ameaça atual à democracia, que, a meu sentir, ela é muito cristalina, muito evidente. Isso é simples. Quando a gente vê o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República, participando, apoiando manifestações que pedem intervenção militar, volta do AI-5, volta à ditadura, né? Fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, que são instituições que representam os poderes do Estado brasileiro. A gente está diante de um grupo que atenta contra a democracia. E o nosso presidente está capitaneando isso. Opa! Isso está acontecendo a olhos vistos, de todos. Só que agora a gente precisa entender um pouco mais sobre o papel desses poderes do Estado, né? Além do Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A Constituição Federal, no artigo 2º, ela estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Independência e harmonia. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São 3 os poderes do Estado. E é mais ou menos assim. Esses 3 poderes, eles existem para que um possa fiscalizar o outro. Porque cada um deles, cada um dos 3, exerce uma função muito importante para a gente aqui, para a sociedade, né? O Poder Executivo é responsável por administrar, por prestar o serviço público. Lembra? Saúde, educação, segurança. O Poder Legislativo, ele é responsável por legislar, por elaborar as leis e também, com a mesma importância, por fiscalizar o Poder Executivo, que é aquele que presta o serviço público. E o Poder Judiciário, ele é o responsável por exercer a chamada jurisdição. Essa palavra bonita, né? O prefixo juris e iuris significa direito e dição vem de dicção, dizer. Então, o Judiciário ele vai dizer o direito, estabelecendo a justiça ali, no caso concreto, resolvendo, solucionando os conflitos de interesses. Então, na verdade, assim, o governo ele tem que trabalhar pra caramba para atender as necessidades da sociedade, né? Faz isso prestando serviços públicos. E tem lá o principal responsável por isso, que é o Poder Executivo, onde encontramos atores para cada uma das esferas de poder político. Então nós elegemos o presidente da República, que vai prestar serviço ali no âmbito federal. Vai trabalhar ali, do Oiapoque ao Chuí, Brasil inteiro. Elegemos os governadores, que trabalharão prestando serviços públicos, de acordo com as competências que estão estabelecidas, né, as atribuições estabelecidas na Constituição. Os governadores farão isso nos estados e no Distrito Federal. São 26 estados e o Distrito Federal. E também temos os prefeitos, que fazem a mesma coisa no âmbito municipal, ali nas cidades, também eleitos. Muito bem. Aqui eu chamo a atenção para um outro importante aspecto que você também tem ouvido bastante, que é a questão da independência e da harmonia entre esses 3 poderes. Primeiro, os poderes são independentes, então um não depende do outro, eles são independentes, cada um tem as suas funções, né? Essas funções estão estabelecidas na Constituição Federal e eles precisam trabalhar de forma harmônica. Daí decorre a harmonia, em que um poder jamais será superior ou mais importante do que o outro. Na verdade, esses 3 poderes eles funcionam
como aquelas balanças, pratos, né? Então é para a gente imaginar uma balança com 3 pratos e esses 3 pratos devem permanecer em equilíbrio. Se um passar dos limites ali constitucionais, existe o outro para fiscalizar, para controlar, né? E eles fazem isso mutuamente, mantendo o quê? A independência e a harmonia entre eles. Muito bem. Assim, dito isso, pessoal, não dá para ouvir o presidente da República incentivar ou apoiar ou ainda se portar de forma a dar esse suporte, né, esse apoio a atos antidemocráticos. Não isso, não mais, não tem espaço para isso no Brasil. Atos antidemocráticos em relação aos demais poderes. Não dá para o presidente da República participar de um ato em que os manifestantes estão em frente a um quartel do Exército, né, buscando, sugerindo fechar o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal, né, um ato que afronte ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse último final de semana agora, né, em que ultrapassamos 10, na verdade 11 mil mortos pelo Covid-19 aqui no Brasil, houve um ato em Brasília que tinha uma faixa estampada com fotos dos ministros, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E os manifestantes ali, de forma violenta, jogavam pedra, água, né, vilipendiavam a imagem da instituição Supremo Tribunal Federal. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Num país democrático como o Brasil, as instituições precisam funcionar de forma a respeitar a democracia e a respeitar as leis e respeitar a maior delas sempre, que é a Constituição Federal. E agora, hoje, nós vemos uma ação ainda mais preocupante do presidente Bolsonaro. O governo federal, pasme, ele acaba de lançar uma campanha com o slogan: o trabalho nos libertará. E o que pode parecer uma adaptação bíblica de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, é, no entanto, a mesmíssima frase que estava estampada na entrada dos campos de extermínio nazistas. O trabalho te libertará, era a frase em alemão, né? Isso não é coincidência não, gente. E não é porque não é um ato isolado do Bolsonaro ou do seu governo. Quando o Bolsonaro fez um elogio muito mal explicado a Hitler, num antigo episódio do CQC, muitos tentaram defendê-lo ali, argumentando que ele tinha sido tirado de contexto. O Bolsonaro defendeu também perdoar o Holocausto. O Holocausto, gente, que vitimou 6 milhões de judeus e centenas de milhares de outras minorias. Muitos também tentaram defender o Bolsonaro, dizendo que ele se confundiu. Mas agora, mais recente, quando Roberto Alvim, aquela figura ex-secretário de Cultura, que foi sucedido pela nossa namoradinha do Brasil, Regina Duarte, que também descortinou aí a sua maldade, né? O Roberto Alvim, ele plagiou um ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, e o Bolsonaro até o demitiu, né, no outro dia. E muita gente elogiou. Mas, por outro lado, pouco se investigou o que aquela figura estava fazendo ali. Tem também o Ernesto Araújo. Ele fez uma comparação louca, esdrúxula, entre confinamento e campos de extermínio, né? E ele mascarou isso como uma crítica ao comunismo. Enfim, Bolsonaro e sua equipe todos silenciaram, né? E, ao melhor estilo olavista, acusaram os críticos de analfabetos funcionais. Vejam só que absurdo. E a gente vê o mesmo silêncio de Bolsonaro quando deputados, assessores, seus asseclas, influenciadores
né? Os influenciadores bolsonaristas dizem que eles querem ucranizar o Brasil, carregando na mensagem um forte componente de fascismo, de antissemitismo. O mesmo governo, gente, que acolhe em seus ministérios notórios teóricos da conspiração, como o nosso ministro da Educação, Abraham Weintraub, que adaptam essas teses antissemitas, né, criadas ou amplificadas pelo nazismo, para justificar sua guerra cultural, sua guerra ideológica, essa guerra sem sentido. Não é coincidência, pessoal, não é. E isso tem que acabar. A sociedade tem que reagir. E eu, sinceramente, espero, de alguma forma, estar contribuindo para essa reação. Começando aqui pela educação, pela informação, pelo conhecimento, incentivando o debate, né? E olha só, curtam aí, critiquem, compartilhem esse vídeo, vamos promover o debate. Um fortíssimo abraço e até a próxima, discutindo, debatendo sobre educação, política, economia, cultura. Acompanhe a gente. Um forte abraço.